A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá para o nosso 20º dia. 20º dia. Olha, eu quero dizer que você é um vencedor e uma vencedora, porque você já chegou até aqui. Tenho certeza que você vai estar aí amanhã também, para a gente finalizar essa campanha de 21 dias para liberar a fé. Eu criei, por isso falei. Aleluia, glória a Deus. Tenho certeza que você já está ganhando muito com essa campanha. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, porque está me dando o privilégio da sua companhia, da sua participação. Para mim é um ganho muito grande unir a minha fé com a sua fé e declararmos todos os dias a palavra de Deus e também participarmos da ceia do Senhor, da palavra lida pelo livro, que é muito edificante, e também a gente orar, lançar fé, fazer um trabalho de fé mesmo, é muito legal, muito bacana, e eu estou muito feliz mesmo, já com o resultado dessa campanha, e tem muito mais ainda para você, muito mais mesmo. Vamos juntos, vamos acompanhando. No próximo semestre nós teremos mais uma campanha dessa, e eu já quero de antemão deixar o convite aqui para você participar com a gente, tá bom? Então vamos para o 20º dia. Amanhã é o último dia da campanha, glória a Deus. Pegue aí a sua confissão, vamos confessar a palavra, tá? Você vai ler o versículo bíblico e vai confessar o versículo, tá bom? O versículo está em Lucas capítulo 4, são 2 versículos, o 18 e o 19. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos confessar então? Vamos confessar esse versículo? Diz assim a palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu recebi a unção do Senhor e a sua unção permanece em mim. Aleluia! Depois você dá uma olhada em 1 João, capítulo 2, versículos 20 e 27 também. Amém? Confessou aí com fé que o Espírito do Senhor está sobre você, que você está ungido, você agora é um evangelizador, você está pronto para proclamar libertação aos cativos, você está pronto para dar restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha só que ganho você declarar isso, você receber isso pela fé, tomar posse pela fé. É fundamental e é muito poderoso. Aleluia, glória a Deus. Muito bom mesmo. Vamos orar e aí depois nós vamos fazer a leitura, uma leitura poderosa. Olha a lição que é hoje, a visão do lençol. A visão do lençol. É poderoso isso aqui, viu? Você vai ter um ganho muito grande, vai ser abençoado e vai gostar muito dessa leitura aqui, amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje, Pai eterno, obrigado, Deus, pelas respostas de oração que temos tido respostas maravilhosas, Pai. Nas coisas simples da vida, o Senhor tem interferido, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem derramado bênçãos, Pai. Nas coisas mais complexas da vida também, o Senhor tem nos mostrado respostas, tem nos dado conforto, o Senhor tem nos dado milagres, Senhor. Muito obrigado, Deus poderoso.
nós declaramos, nós reafirmamos, ratificamos a nossa fé no único Deus vivo, Pai. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,5: só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E nós declaramos isso, Pai, que somos o templo do Espírito Santo. Estamos aqui nessa campanha em comunhão contigo, Deus vivo, o Deus eterno. Por isso as bênçãos que já estamos recebendo, por isso está sendo precioso demais, maravilhoso demais essa campanha, Pai. Estão sendo dias de crescimento, de evolução espiritual, de apego espiritual, de fogo do Senhor sobre nossas vidas, Pai, de enchimento do Espírito Santo e também de milagres, Pai. Nós apresentamos mais uma vez, Senhor, todas as pessoas que estão sendo evangelizadas, que estão sendo preparadas, que estão sendo colocadas diante do Senhor, Pai. Colocamos essas vidas, Senhor, para que o Senhor estenda a tua mão poderosa, que o Senhor os receba, que o Senhor, Deus, tire toda artimanha, todo obstáculo, toda parede, todo impedimento, Senhor, e a tua palavra chegará até esses corações. São vidas que se renderão aos pés de Jesus. Eu creio, Deus, eu declaro isso, eu creio, por isso eu falo. Serão salvos, serão transformados, serão avivados, Pai, receberão a tua bênção eterna, Deus. Abençoe, Senhor, os projetos. Sim, Senhor, os projetos, Pai. Eu sei, Deus, eu sei em quem tenho crido. O Senhor é poderoso, meu Pai, e nesses projetos que temos diante do Senhor, serão todos eles, Pai, estabelecidos pelo Senhor. Todos eles, Pai, nós apresentamos os nossos projetos, nossos sonhos, diante daquele que pode todas as coisas e aquele que quer nos abençoar. Então estão todos diante do Deus vivo. Pai, que o Senhor possa bater o martelo nos negócios, nas causas na justiça, que o Senhor possa curar enfermos, Pai. Nós repreendemos a enfermidade, repreendemos, Senhor, o câncer, repreendemos a AIDS, repreendemos o Covid-19, Pai. Repreendemos, Pai. Senhor, sim, nós declaramos a cura sobre o Covid-19, Pai. Declaramos, Pai, o teu poder esmagando esse vírus, Pai, acabando com essa doença, Deus, e impedindo, Senhor, a morte por essa doença, Senhor. Não aceitamos, Senhor, nenhuma morte mais pelo Covid-19 das pessoas da nossa igreja, da nossa família, das pessoas que estão participando, Senhor Deus, dessa campanha, Deus. Está repreendido, está paralisado, Senhor, está cancelado todo o mal, Senhor. Toda enfermidade, toda dor nas costas, na coluna, no fígado, no rim, no coração, no baço, Senhor Deus, no estômago, Pai, no pulmão, Senhor, no pescoço, Pai, todo caroço está saindo agora, está sendo derretido agora, Senhor Deus, em nome de Jesus. Toda mancha está sendo repreendida agora, Pai, todo desvio na coluna, Pai, toda hérnia de disco, Senhor, eu cancelo agora. Senhor, toda inflamação generalizada, eu cancelo agora, Pai. Todo problema, Senhor Deus, no pâncreas, no estômago, no coração, Senhor, está cancelado agora, Pai. Está paralisado agora e repreendido e amarrado todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos lá. Está amarrado, está repreendido todo o mal, toda a enfermidade já foi, e está decretada a sua vitória. Está decretado que os seus negócios vão sair, viu? Porque é diante do Deus vivo, diante do Deus poderoso, diante da palavra dele. Lembre-se sempre de Mateus 18:19. Quando 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisas que forem pedidos, que colocarem diante de Deus, isso será concedido pelo meu Pai que estás nos céus. Então tudo quanto pedidos em oração, credes que já receberam,
e assim será com vocês. Marcos 11, 24. Então, toma posse. Não duvide em nada. Não duvide em nada. Qualquer que disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer no que se diz, assim será com ele. É palavra de Deus. Palavra que saiu da boca de Jesus Cristo. E nós declaramos isso. Nós cremos nisso e tomamos posse disso. Amém? Glória a Deus. 20º dia, a visão do lençol. Aleluia. A visão de Deus para nós durante toda essa pandemia do coronavírus tem sido de alcançar os incrédulos com seu amor e graça. Enquanto muitos se apressam em demonstrar o juízo de Deus, nós repetidamente enfatizamos que o dia do juízo ainda não chegou e há salvação e cura disponível para todo o que crê. Não devemos usar da pandemia para condenar o mundo. Não estamos aqui para condenar, mas para agir como sacerdotes, ministrando na vida das pessoas, a fim de que se voltem para Deus. Creio que a história de Cornélio e a visão de Pedro servem para nós como uma analogia daquilo que o Senhor quer fazer entre nós nesses dias. Vivemos um tempo de recomeço, ciclos foram concluídos e entramos numa nova fase ministerial. A hora nona. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio! Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Atos 10, de 1 a 6. Cornélio recebeu a visão do Senhor na hora nona, que é 15 horas. Esta foi exatamente a hora em que o Senhor clamou na cruz: está consumado. Há um aspecto da obra que está consumada e da que está em andamento. A obra da redenção foi consumada, mas a obra da expansão do corpo ainda está em andamento. O corpo de Cristo ainda está em andamento. A obra da expansão do corpo de Cristo ainda está em andamento. A obra da salvação, da redenção, está consumada. Nessa história, na verdade, houve duas visões. Uma é a visão que Deus deu a Cornélio às 15 horas, e a outra é a visão que ele deu ao apóstolo Pedro no dia seguinte. Hoje, eu gostaria de dar um enfoque diferente nessa história. A interpretação primária do texto mostra como Deus alcançou os gentios pela primeira vez por meio de Pedro, numa época em que os crentes judeus sentiam que a salvação era apenas para eles. O coração de Deus é que o mundo inteiro seja salvo. É por isso que Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. E também disse aos seus discípulos que eles deveriam ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16,15. Quando Pedro descreve a visão de Cornélio aos irmãos de Jerusalém, ele diz que o anjo mandou chamar Simão Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Atos 11, 13 e 14. A salvação vem com palavras, e um homem de Deus precisa transmiti-las. Veja que o anjo mesmo não pregou, mas mandou chamar Pedro. Então Cornélio enviou homens a Jope para encontrar Pedro. Observe que Pedro estava em Jope, cujo nome significa formosa, linda. Creio que, enquanto o mundo vive dias de medo e devastação,
Podemos experimentar dias felizes e anos cheios de delícias. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Jó 36:11. A visão de Pedro. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Atos 10:9. A sexta hora é meio-dia, 12 horas. É o momento do dia de maior brilho. Meio-dia também foi a hora em que Jesus apareceu a Saulo quando ele perseguia os cristãos. E o brilho do Senhor foi tão grande que o cegou. E ele só recuperou a visão quando conheceu Ananias, cujo nome significa a graça de Deus. Nessa história, creio que Pedro é uma imagem dos crentes. Estamos entrando num tempo de maior brilho, mesmo quando o mundo parece estar coberto de trevas. Isaías 6:2. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe pregavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Atos 10:10-11. Ele viu o céu aberto. O céu agora está aberto sobre nós. Houve um tempo em que o céu era como bronze e as orações das pessoas não podiam alcançar a Deus. Mas, por causa da cruz, os céus estão abertos sobre nós hoje. Aleluia! Deuteronômio 28:23. Atos 10:12-14 diz: contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, ouviu-se uma voz que se dizia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa imunda. Quando disse isso, ele estava interpretando a visão literalmente, referindo-se a comer apenas a carne ou comida, mas os animais na visão simbolizavam pessoas. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Atos 10:15 e 16. Isso foi feito 3 vezes. Na palavra de Deus, o 3 significa algo perfeito e completo, assim como o 7. O Senhor Jesus orou 3 vezes no Getsêmani, Paulo orou 3 vezes e Jesus o restaurou ao ministério com 3 perguntas, João 21. Quando o Senhor repetiu a visão 3 vezes, ele estava estabelecendo algo de uma vez por todas. Paulo orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido. A vida da igreja poderia estar também gentilmente lembrando a Pedro: não seja rebelde, mas lembre-se do meu amor e graça por você. Então ele estava se referindo a Pedro. Quando Pedro negou Jesus, que Jesus falou que ele ia negar, ele negou quantas vezes? 3 vezes, né? 3 vezes. E quando o Senhor repetiu a visão 3 vezes, o que ele estava fazendo? Ele estava estabelecendo algo de uma vez por todas na vida da igreja. Mas ele poderia estar também gentilmente lembrando a Pedro: olha, Pedro, não seja rebelde, Pedro, né? Lembre-se do meu amor e graça por você, porque Pedro estava querendo ser o cara. Não, eu não vou te negar. Não, eu vou até morrer pelo Senhor, eu vou morrer. Jesus falou: olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Amém? Então essa visão que Pedro recebeu do Senhor é também a que o Senhor deseja que tenhamos neste ano. A mensagem é: não chame ninguém de comum ou impuro. Essa é a mensagem. Cornélio era um gentio que, sinceramente buscando a Deus, é o que ele estava fazendo. E suas orações foram ouvidas.
Deus mandou Pedro pregar a ele. Hoje também há pessoas buscando a Deus nos lugares mais improváveis, mas há algum Pedro entre nós com a visão de levar o evangelho a elas? O Senhor quer estender o lençol diante de nós. Na cristandade hoje, rotulamos e classificamos as pessoas em grupos diferentes com base em seus pecados. E isso é errado. Isso é errado, porque todos os pecadores precisam de Jesus da mesma forma. Estamos lutando por legislação, mas assim como a legislação não pode mudar o coração de um homem. Somente o Evangelho de Jesus Cristo pode mudar corações. Devemos pregar o Evangelho a todos. Ainda hoje, há cristãos que nem aprenderam a lição básica da visão de Pedro. O pastor Aloísio, ele conta que ele vai a Israel todos os anos. E uma coisa curiosa é que ele vê lá muitos grupos evangélicos que não vão a cidades como Jericó e Belém só porque pertencem aos palestinos. Olha que absurdo. Dizem que não querem dar dinheiro a muçulmanos, mas esse não é o Espírito de Cristo. O Evangelho é para todos. Não devemos fazer nenhuma distinção. Cristo morreu por todos os pecadores. Você não pode ser salvo se não for um pecador. Somente pecadores se qualificam para receber o Salvador. Somente perdidos podem ser encontrados e apenas doentes podem se classificar para a cura. Deus ama e quer alcançar todas as pessoas. A história de Cornélio resolve a questão que é o seguinte: se o coração de alguém clama pelo Deus verdadeiro, o Senhor enviará um mensageiro. Ele enviará a sua palavra de salvação a essa pessoa, não importa o quanto sua vida esteja distante de nossos padrões. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual o significado da visão, eis que homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Atos 10, 17. Então, a visão que Deus deu a Pedro era simbólica, não tinha nada a ver com animais, mas com pessoas. Deus estava dizendo a Pedro, e por extensão a nós, que todos precisam de Jesus. Independentemente de quão imorais essas pessoas sejam por fora, ou dos diferentes graus de pecados que pensamos que elas têm, todas elas agora estão em um lugar de favor por causa da cruz. Deus nos chamou para entregar a palavra de reconciliação a todas elas, segundo aos Coríntios 5:20. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele pôs todos num terreno igual. Todos podem receber sua grande graça e salvação. O coração de amor do Senhor pelas pessoas é muito maior do que imaginamos. Ele olhava as pessoas e as via como ovelhas sem o amor e o cuidado de um pastor, e o seu coração ansiava por elas. Mateus 9:36. Quando o Senhor deu aquela visão simbólica de todos os animais sendo declarados limpos e como Pedro deveria comer deles, na verdade ele estava dizendo: encontre sua realização, seu prazer, sua satisfação interior nesses novos relacionamentos. Não tenha comunhão apenas entre pessoas que são judeus, mas também alcance aqueles que são gentios. O que eu purifiquei, não chame de impuro. Eles estão hoje debaixo de uma luz favorável. Assim como fui misericordioso com você, serei misericordioso com eles. Como já foi dito, a interpretação primária dessa visão se refere à separação entre judeus e gentios. A igreja, até aquele momento, ainda não aceitava os gentios, mas a partir dessa visão, tudo mudou. Eu creio que a aplicação para nós hoje é muito clara. Não devemos criar uma separação entre os diversos tipos de pecadores lá fora. Não devemos presumir que alguns estejam fora do alcance da graça de Deus. Na verdade, onde há mais pecado, ali haverá muito mais graça superabundante disponível.
Essa linda história termina com a salvação de muitos. Esse foi o Pentecostes dos gentios, foi o início da igreja dos gentios. Hoje, nós fazemos parte da igreja gentia que começou na casa de Cornélio. Se Deus tivesse confinado o evangelho a Israel, estaríamos todos perdidos. Mas, porque ele não o fez, multidões foram salvas. O que isso significa para nós hoje? O fato de Pedro não querer se aproximar dos gentios é uma forma de distanciamento social. As pessoas estão sendo estimuladas a viverem cada vez mais distantes por causa do medo do contágio, mas nós devemos seguir o caminho oposto e nos aproximar delas com a palavra do Evangelho. Precisamos viver uma vida de alguém que é amado do Senhor e também uma vida amando os outros. O Senhor deseja que tenhamos bons relacionamentos. Ele não quer que nos distanciemos de nossos entes queridos. Ele não quer que vivamos em conflito uns com os outros ou que tenhamos falta de perdão em nosso coração. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Atos 10, 19 e 20. Enquanto Pedro pensava na visão, o Espírito Santo falou com ele. Ouça o Espírito falando com você nesse novo tempo. Creio que o Senhor falará conosco por meio de sonhos e visão profética. E isso vai resultar em quê? Em muita salvação. A palavra que está no meu coração é que experimentaremos algo sem precedentes entre nós. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Atos 10, 24. Cornélio reuniu seus parentes e amigos íntimos. Enquanto ainda estamos tendo a igreja online, contate seus amigos íntimos e parentes e convide-os para ouvir a pregação da palavra de Deus, a fim de que também receba Deus pela internet. Agora, você pode trazer na igreja. A igreja voltou, já está aberta. Reduzidamente, mas já está aberta. Num horário, num toque de recolher, mas já está aberta. Você pode convidar alguém para vir na igreja. Faça isso essa semana. Convide uma pessoa para vir com você na igreja. Fala que você vai passar lá para pegar ele. Fala lá que a igreja é legal, que a igreja é rápida, que a igreja tem a palavra de Deus, que Deus tem uma bênção para ele ou para ela. Eu quero lançar esse desafio para você. Vamos convidar. Não importa quem seja. Não importa o que você vê na pessoa externamente, não importa nada disso, convide. Convide para ir na igreja, convide para ir na célula. Sexta-feira temos célula, amanhã temos célula nas casas aqui. Você pode convidar, você pode participar de uma célula. Esteja junto. Já é possível fazer isso, mesmo em meio à pandemia. O que aconteceu? Depois disso, Pedro começou a pregar sobre o Senhor Jesus. E o ponto culminante da mensagem de Pedro, você sabe qual que foi? Foi essa aqui, ó. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Atos 10, 43, 44. Quando Pedro estava falando sobre o perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu sobre eles. Deus fez uma coisa nova e sem precedentes. A salvação nunca havia acontecido dessa forma antes. Nenhuma oração foi feita e mesmo assim o Espírito Santo desceu sobre eles e os batizou. Olha que coisa incrível! Quando o povo judeu foi salvo pela primeira vez no dia do Pentecostes, Pedro falou sobre o batismo do Espírito antes de recebê-lo, mas dessa vez Deus estava se movendo de uma nova maneira e entre um novo grupo de pessoas, os gentios. É interessante que os capítulos 8, 9 e 10 de Atos relatam 3 conversões. Sabemos que todas as nações vieram dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Cão é o pai dos africanos. Sem deu origem aos povos do Oriente Médio. E Jafé é a origem dos europeus.
No capítulo 8, temos a conversão do eunuco, que era etíope e, portanto, descendente de Cão. Depois, temos a conversão de Paulo, que era semita, de Sem. E, por fim, a conversão de Cornélio, que era italiano e, portanto, descendente de Jafé. Deixa eu te falar uma coisa. Presta bem atenção. Nesse ano, veremos a salvação de muitas pessoas acontecendo. Muitas pessoas. Acontecendo esse ano ainda. Nós estamos em abril. Daqui um pouco já é maio. Mas esse ano eu quero declarar que nós vamos ver a salvação de muitas pessoas. Muitas pessoas. De uma forma sem precedentes. Sem precedentes. Eu quero declarar isso. Que você vai ser instrumento para isso. Essa visão é poderosa. Essa visão, ela nos mostra que Deus quer nos enviar. Deus quer que nós preguemos. Deus quer que nós alcancemos, porque tem muitos Cornélios por aí. Muitos Cornélios. Homens e mulheres que são tementes a Deus já. Que já estão caminhando, já estão com meio caminho andado. Só precisam receber a palavra da salvação. A bênção do Espírito Santo. Nós só precisamos arrancar deles uma confissão. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Será salvo. Romanos capítulo 10. E eu quero que você comece a pensar sobre isso. Deus quer te usar. Você escreveu o nome de alguma pessoa? Fale de Jesus para ele. Fale isso que Paulo falou lá. Paulo disse que Jesus, mediante a aceitação, nós temos a remissão dos nossos pecados e recebemos a salvação. É uma mensagem simples, mas eu creio que através da sua vida, da minha vida, da nossa igreja, da sua igreja, muitas almas ainda, milhares, serão ganhas para Cristo de uma forma como você nunca viu. E eu declaro isso na sua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Então pegue seu pão, pegue o seu cálice, como fazemos já há 20 dias direto, constantemente. Eu quero declarar na sua vida, eu quero que você declare junto comigo a bênção da ceia do Senhor. A bênção da ceia do Senhor. Você precisa entender o valor desse momento aqui. Porque você só participa desse momento porque você já foi salvo, porque você tem a vida eterna, porque você é do corpo de Cristo, você é a família de Deus. Só a família de Deus participa da ceia. Só a família de Deus. E eu quero louvar o Senhor por sua causa, porque você está aí participando. É que a bênção de Deus, a herança do céu, a justificação, o fim do pecado, o fim do poder do pecado na sua vida, isso já aconteceu. Então você pode declarar isso de boca cheia, em nome de Jesus. Pegue seu pão e diga comigo: Senhor, ao comer deste pão, eu estou declarando que eu irei levar a bênção que eu recebi um dia para outras pessoas. Ao comer deste pão, eu declaro que eu estou sendo capacitado para salvar. Assim como Jesus veio para salvar, eu também irei para salvar. E ao comer deste pão, eu declaro todos os meus pecados perdoados. Ao comer deste pão, eu declaro que nenhuma maldição há mais sobre a minha vida. Ao comer deste pão, eu declaro que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. E ao comer deste pão, eu declaro cancelada toda enfermidade, todo mal sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Pegue o cálice, repita comigo assim: Senhor, ao beber desse cálice, eu tomo posse das bênçãos do sangue de Jesus. Ao beber desse cálice, eu declaro
que sou lavado, sou remido, sou justificado e sou salvo pela graça do Senhor. Ao beber deste cálice, eu declaro que o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. E eu recebo as bênçãos daquela cruz. Ao beber deste cálice, eu declaro que sou completamente liberto, tenho autoridade, sou filho amado de Deus. Nada mais, repita, nada mais me tira das mãos do Senhor, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu recebo a bênção, eu recebo a cura, eu recebo o poder de Deus. E ao beber desse sangue, desse cálice, eu piso na cabeça do diabo e declaro a minha vitória para sempre. Aleluia! Coma do pão e beba do cálice. Amém, irmãos? Glória a Deus! Aleluia! 20º dia já foi. Amanhã nós estamos de volta para o último dia e eu espero você, tá bem? Deus abençoe!